Bom dia a todos e todas, bem-vindos. Hoje, 12 de julho, quarta-feira, são 10h06. Nós vamos dar início aos trabalhos do terceiro dia do quarto Encontro Nacional de Fenomenologia, Psicologia Fenomenológica e Filosofias da Existência. Nós teremos uma mesa agora com a Beatriz Souza Fontinelli. E, de imediato, Beatriz, eu já queria agradecer a tua disponibilidade, o teu aceite, né? E também ao Dimitri, professor Dimitri, porque foi ele que me fez o contato, né? Eu não conhecia você. Então, essa mesa vai ser mediada pelo meu orientando, mestrando psicólogo Jeffer Felipe Lima Rocha, que é mestrando do programa de pós-graduação em Psicologia da Universidade Federal do Maranhão. Então, Jefferson, eu passo a palavra para você, que a partir de agora fará a mediação. Ela vai ter um tempo aí até 45 minutos, e a gente fica com uns 15 minutos para poder discutir, conversar sobre a proposta, tá bom? A palavra é tua, Jefferson. Olá, bom dia, pessoal. Dando início à palestra de Avaliação e Reabilitação Neuropsicológica, Diagnóstico do Espectro Autista em Adultos, com a palavra Beatriz Souza Fontinelli, ela que é especialista em avaliação psicológica, neuropsicóloga e especializando em reabilitação neuropsicológica. Só informando as pessoas que estão entrando agora, essa live está sendo gravada e as perguntas serão feitas, vocês podem fazer no chat, eu leio as perguntas ao final da palestra, vão ser 15 minutos dedicados às perguntas, tá bom? Com a palavra Beatriz. Bom dia, Beatriz. Bom dia. Deixa eu ver se eu consigo só abrir aqui rapidinho. Só um minuto. Vou botar aqui no Chrome. Eu não estou conseguindo abrir. Se você quer me enviar, eu posso abrir aqui. Tá. Só um minuto. Uma dúvida, você está no computador, celular, tablet? Estou no computador. Ok. No computador, você consegue compartilhar no ícone da câmera e aí compartilhar tudo aquilo que você vê. Vai aparecer uma outra aba. O ícone da... Ah, tá. Eu desliguei para a câmera. Eu mandei para o Marlon. Ah, ok. Mandou para mim? Chegou aí? Deixa eu olhar aqui. Pronto. Peraí. Eu acho que eu vou começando. Na hora que der certo, primeiro a gente vai se organizar. Bom, primeiro, obrigada pelo convite. Oi? Não, só dizer que eu mandei para o WhatsApp do Jeff. Sim, eu vou já apresentar daqui a pouquinho, mas pode iniciar, Beatriz. Eu queria agradecer o convite, porque eu acredito que esse tema é um tema que tem muito tabu dentro da abordagem e que pouco se fala e que muito se precisa. E quando a gente fala de avaliação psicológica, de reabilitação neuropsicológica, de neuropsicologia,
fica aquela história como se a gente estivesse falando só de uma abordagem específica. Na verdade, não. É uma parte muito importante da psicologia e que nós precisamos estar dentro da abordagem que a gente trabalha. Eu lembro da minha primeira aula, quando eu fui fazer minha especialização em avaliação psicológica, e eu tinha muito medo, porque era uma área muito... todo mundo é TCC, todo mundo é analista do comportamento, e eu estava lá de intrusa, porque minha idealização era fazer curso de perícia, trabalhar com perícia criminal, adorava área de polícia. Eu sou advogada também, sou formada em Direito. E aí minha professora, que era humanista, disse assim, Bia, se tu gosta da área de perícia, vai fazer avaliação, porque vai ser muito bom para isso que tu gosta. E a primeira coisa que eu escutei na minha primeira aula de avaliação me fez repensar todo o preconceito que eu tinha sobre avaliação psicológica e neuropsicológica futuramente. Porque o professor disse assim, vocês têm que primeiro aprender a diferenciar duas coisas. O que é testagem psicológica e o que é avaliação psicológica. Você avaliar alguém para elaborar uma hipótese diagnóstica não é você aplicar um teste e ter o resultado de um teste. É você avaliar todo o contexto, avaliar a pessoa. É estar ali para estar de encontro com aquela pessoa. Então, aquela primeira aula fez muito sentido para mim, porque a gente tinha muito essa questão, o que é avaliação? Vou aplicar um teste e saber o resultado. Não. Há vários fatores que vão influenciar no processo de avaliação. Como a gente sabe, tem vários estudos, próprio Rosnes, ele contestava muito essa questão do diagnóstico, a abordagem, a fenomenologia sempre tem essa questão com o diagnóstico. O que hoje muitos estudos novos, muitos pesquisadores novos da própria abordagem trabalham é que ele condenava aquela coisa pragmática, aquele diagnóstico limpo e seco, aquela coisa muito psicométrica, muito estabelecida de, você tem sintomas e é isso aqui. Então, o que ele abordava como um processo diagnóstico contrário à abordagem, à fenomenologia, era essa questão pragmática. O que hoje muitos estudos trazem para a gente é que dá para você fazer um processo diagnóstico com base na fenomenológica. Isso é muito importante até. Porque o que acontece quando você faz um processo diagnóstico com a base fenomenológica? O que tem por trás disso? O indivíduo. E a parte importante de todo e qualquer processo de avaliação, processo de diagnóstico, é você estar baseado num sistema mais compreensivo. O que é esse sistema mais compreensivo? É eu entender, compreender aquele indivíduo. Eu falo muito, às vezes eu recebo avaliação aqui e eu olho para a família e digo assim, olha, isso aqui para mim não representa nada. Porque uma vez eu recebi uma avaliação de uma senhora de 75 anos com hipótese de demência frontotemporal, que ela fez uma avaliação em 2 dias, 14 testes. Ela chegou aqui, ela olhava para mim e dizia assim, eu não quero fazer nada, tá? Eu não vou fazer nada. Eu digo, não precisa fazer nada, não. Você pode ficar aqui e escolher o que a senhora quer fazer, não se preocupe. Ela, mas o que você queria fazer? Mas ela chegava tão armada, tão machucada, tão agredida desse processo de avaliação, que eu olhei para a filha dela e disse assim, espero que você não tenha gasto muito dinheiro com isso, porque isso aqui, para mim, não serviu de nada e só prejudicou a sua mãe. Porque você fazer com o idoso 14 testes psicométricos, nenhum de personalidade, nenhum projetivo, nada, em 2 dias, é desumano. Isso é testagem psicológica, isso não é avaliação. Isso é uma porcaria, uma agressão mesmo. Para mim é só uma agressão e dinheiro jogado fora. E pronto. Então, quando você fala da reabilitação, é engraçado porque após que eu falo, ela não usa reabilitação, o nome reabilitação. E eu procurei muito essa pós para ter um embasamento em algumas questões, né?
E gostei dela justamente por ela trabalhar nessa dinâmica. É uma habilitação. Habilitar alguma dificuldade. Porque quando a gente trabalha na fenomenologia, na abordagem centrada, o que a gente observa? O outro, ele também vai ter dificuldade. Então, se eu busco compreender o outro, eu, como profissional, também tenho que ter competência e habilidade para ajudar ele. Se ele me traz uma questão, uma dificuldade cognitiva, uma dificuldade atencional, até primeiro para a gente compreender de onde vem aquela dificuldade. Por que eu escolhi o tema do autismo? É um tema que eu estou trabalhando muito agora. Eu faço muitos cursos, não sei se vocês conhecem, com a Gisela Fada. Ela é incrível. Ela é da abordagem fenomenológica. Ela trabalha o processo do atendimento do autista na abordagem. Porque aqui eu venho da cidade do interior do Piauí. Então, aqui a gente tem muito esse preconceito, que eu não sei se aí também existe, do humanista, eu sou ACP, né? Não trabalhar com autista, porque não pode trabalhar com autista. Que eu não sei trabalhar com autista. Eu fazia parte do grupo de formação do Dimitri, formação continuada, e tinha muito esse impasse no grupo, e eu conversava muito com o meu grupo sobre eu preciso que vocês atendam a autista. Não é que vocês não sabem, eu preciso que vocês me deem esse suporte. Porque eu não tenho disponibilidade de horário, mas eu preciso que alguém que eu confie possa atender essas pessoas também. Porque muitos vêm fazer avaliação comigo, porque aqui na cidade poucas pessoas trabalham com avaliação. Em adulto, eu sou uma das poucas pessoas, se não a única, que trabalha com avaliação. Então, a demanda é alta, eles não querem voltar para o terapeuta. Normalmente vem de um cognitivo, de um comportamental, e eles não querem voltar. E aí, o que eu faço com eles? Eu não tenho horário para encaixar, e eu vou fazer o quê com essas pessoas que não querem mais estar na abordagem, que quer controlar o comportamento, que quer indicar o que é certo e o que é errado? Por que é importante várias outras pessoas que trabalham na abordagem centrada na fenomenologia estar dentro desse ambiente? Porque você chega, uma pessoa olha para mim e diz assim, porque a psicóloga que eu estava, ela queria que eu fosse no shopping. Uma pessoa com sensibilidade auditiva altíssima. E eu dei a shopping. Aí eu olhei para ela assim, mas você quer ir para o shopping? Ela, não. Eu digo, por que ela disse que... não, porque ela disse que eu tenho que ir para o shopping. Eu digo, a necessidade sua? Ela, não. Eu digo, então você não tem que ir para o shopping. Então, a pessoa estava levando uma crise porque o terapeuta acha que ela, para se encaixar, ela tem que ir para o shopping. Ela tem que aprender a estar naquele ambiente. Por que é importante a gente estar nesse ambiente? Por que é importante o olhar da abordagem nesse ambiente? Que é um olhar de respeito. E para eu poder entender aquela pessoa e respeitar, o processo diagnóstico também é importante. Porque eu tenho que entender que aquilo ali é uma condição dela. Por exemplo, o tema que eu trouxe hoje, que é o autismo, ele não é uma doença, ele é uma condição, é uma forma de existir. Só que ela tem suas limitações, ela tem as suas questões. Então, eles têm que compreender-se para poder estar ali, fazer parte daquele ambiente. Pode passar para a segunda folha? Então, assim, o que eu estava falando era muito sobre isso. Roger, ele fala que o mundo particular do indivíduo só pode ser conhecido no sentido completo e autêntico pelo próprio indivíduo. Quando a gente fala dessa questão desse modelo psicométrico e médico, é um modelo que eu brigo bastante ainda. Eu fazer uma avaliação, escrever um laudo, 12 laudas, e eu falar para o médico, olha, concluir, diante de fatores, questões emocionais que estão implicando no indivíduo, eu não consigo identificar que ele tem um déficit atencional, porque eu tenho outros fatores que estão influenciando, aspectos que podem estar influenciando o processo de atenção dele. O médico simplesmente olhar e dizer assim, é TDAH e passar medicação.
Por quê? Porque se ele olhar o resultado de um teste, ele vai ver que a atenção dele deu baixa. Mas ele não vai olhar a avaliação. E a gente tem que trabalhar com a avaliação. O modelo psicométrico é o quê? É uma base. Ah, isso aqui é isso aqui. Não é verdade absoluta. Se você não for um bom avaliador, se você não souber fazer uma avaliação, você está prejudicando aquela pessoa. Você está machucando aquela pessoa. Você vai fazer ela tomar uma medicação, ela fazer um monte de coisa que é muito prejudicial a ela. Muito prejudicial. Então, assim, por que é importante tanto a gente estar nesse ambiente? Para dar esse olhar mais humano mesmo, para dar essa compreensão de entender esse mundo particular do indivíduo. Porque faz parte dele. Mas é essa questão de um processo diagnóstico compreensivo, que é um modelo baseado na fenomenologia, que está sendo agora muito discutido. Porque ainda existe muito preconceito. Eu tenho contatos direto com médicos que eles confiam muito no meu trabalho. E o que eu faço com eles? Eu falo sobre a minha abordagem, eu mando artigos sobre fenomenologia, porque a maioria deles vem de uma classe médica. É aba? É TCC? E a primeira coisa que eu falo quando me perguntam assim, não sou aba e não gosto de aba, eu acho uma agressão, então nem me fala disso. Aí ele, não, por quê? Me explica. Porque os resultados dos meus pacientes contigo são muito bons. Então, me explica como é que tu atende, porque na residência a gente tinha muita essa indicação. Então, se a gente não começar a quebrar isso nunca vai ser quebrado. Mas já fiquei indignada com vários médicos, e no curso que eu faço com a Gisela, a gente tem muito essa questão de vir, isso no Brasil inteiro, indico terapia aba, indico terapia TCC. E aí a gente fica muito engessado nessa questão de quebrar esse paradigma. Como é que eu vou quebrar isso? Eu vou mostrar meu trabalho. Tem muita gente que chega na clínica e pensa que eu sou da abordagem comportamental, que eu sou TCC, porque eu trabalho com avaliação. Aí na hora que chega e conversa assim, mas você não é TCC? Eu digo, não, nunca disse isso. Nunca vendi essa ideia. Então, assim, eu estava fazendo uma avaliação na filha de uma estudante de psicologia, que ela olhou para mim e disse assim, eu fico surpresa porque você não é TCC, porque você não é comportamental. E é um paradigma que a gente tem que começar a quebrar. A gente tem que começar a aprender a fazer uma avaliação e estabelecer um processo diagnóstico de uma forma compreensiva, de uma forma de acolhimento, de autenticidade com aquele ser humano que está chegando aqui. E de respeito. Eu falo muito, às vezes, avaliação é algo que dá dinheiro, é muito bom, a avaliação é algo caro. Então, a galera quer fazer uma avaliação em uma semana, quer fazer uma avaliação em 2 atendimentos, igual fizeram com essa senhora. Quando chega aqui, eu digo assim, a avaliação é esse valor, mas é no mínimo 8 a 10 atendimentos, que pode ser mais ou menos atendimento, dependendo de como a pessoa vai estar. Eu não vou receber uma pessoa que chega mal e quer conversar comigo e simplesmente dizer assim, senta que a gente tem que fazer os testes, senta que eu tenho que aplicar isso aqui. Não. Se quer conversar, vai ser acolhida, eu vou conversar. Às vezes, quando atendo pais, né, principalmente quando é criança, adolescente, os pais querem muito o resultado. Eu digo, olha, é o tempo do seu filho, é o processo dele. Eu não vou obrigar ele a fazer algo se ele não está bem para fazer. Se ele não aguenta mais fazer. Tem uns que a gente chega aqui e aplica vários instrumentos, super tranquilo, mas tem uns que não conseguem. E esse é o modelo mais compreensivo. Hoje a gente faz uma avaliação, por exemplo, no espectro autista, muito só para uma avaliação clínica. Mas o que a gente tem que entender? Nós precisamos de embasamento também para aquele laudo ser aceito de forma jurídica, de forma para realmente auxiliar aquela pessoa que está buscando esse documento. Porque muitas pessoas chegam porque também precisam de um documento para conseguir ter direitos, para conseguir
terminar a faculdade, para conseguir se manter no emprego. Então, assim, aquilo é importantíssimo para a vida daquela pessoa. Então, eu tenho que saber lidar com isso, eu tenho que saber auxiliar ela com isso, ter conhecimento com isso. Os meus pacientes, eles brincam muito, que eles dizem assim, ainda bem que você é advogada, porque além de nos ajudar, você ainda briga pela gente, né? E realmente eu sou aquela que briga, eu vou nas faculdades dos meus pacientes, exigir que eles sejam. Eu acho que travou. Beatriz, está funcionando aqui. Tá? Não perdi, pelo menos eu não perdi nem seu som, nem sua imagem. Aqui tinha saído tudo. Ah, ok. Voltou. Então, assim, a gente precisa disso. Eu brigo mesmo. Como eu sou formada em Direito, e acho que é uma coisa que a gente tem que ter conhecimento também é dessas leis, eu faço documento, já coloco a lei, exigindo que eles sejam respeitados pelas individualidades deles. É um direito deles. E eles não vão conseguir alcançar o que eles querem se isso não for feito. Então, estar lá e fazer isso acontecer é fundamental também. Pode passar. Então, quando a gente vai fazer um processo de avaliação, o que eu tenho que fazer? Primeiro, eu tenho que compreender as dificuldades, a demanda daquela pessoa. O que aquela pessoa está querendo na avaliação? Essa semana, eu acredito, a mãe de uma menina chegou para mim e disse assim, porque eu quero a avaliação do meu filho. Aí eu digo, tá, qual a dificuldade, qual a demanda, o que você está querendo com o processo de avaliação? Ela disse, não, porque está muito ansioso, não porque isso aqui, isso. Eu digo, olha, eu te indico começar uma psicoterapia no seu filho. Não precisa fazer um processo de avaliação diante disso. Você precisa primeiro acolher ele, tentar ver no processo de terapia o que está acontecendo com essa criança. Não tem uma necessidade dela ir para um processo de avaliação. Então, eu tenho que compreender primeiro qual é as dificuldades, qual é o objetivo daquele processo de avaliação, o que está querendo. O que seria avaliar os parâmetros? Eu tenho que entender, por exemplo, eu vou atender uma pessoa autista, eu faço uma avaliação neuropsicológica, para quê? Eu tenho que entender como é que está o processo de atenção dela, porque só assim eu vou entender por que ela tem dificuldade, porque aquilo afeta tanto a vida dela, por que o hiperfoco dela é tão difícil dela sair, o quanto que isso incomoda ela, porque eu tenho que entender como é a sensibilidade dela, se é hipersensível, se é hipossensível, para ela conseguir entender que ela não conseguir ficar num lugar barulhento não é porque ela é chata, não é porque ela é estranha, é porque simplesmente ela não consegue funcionar dessa forma. Para ela entender que botar o pé na areia é uma agressão para ela, porque a areia no pé, aquela sensação para ela é uma sensação que agride ela de uma forma. Então, eu tenho que saber e conhecer os parâmetros e avaliar. Eu brinco muito que às vezes eu vou fazer observação sensorial e eu tenho algumas questões antissensoriais, aí eu coloco assim, eu digo assim, tenta pegar, não precisa conseguir. Eu não vou te obrigar a fazer isso. Eu só preciso entender se você consegue ou não. Aí a pessoa bota a mão na areia, numa massinha de areia, e já disse assim, não consigo pegar nisso. Eu digo, tá bom, então não precisa pegar. Eu já sei que ela tem sensibilidade. Eu não preciso ficar obrigando ela a brincar 10 minutos ou pegar 10 minutos aquilo para mim entender que ela não consegue. E quando a pessoa tem a sensibilidade ainda maior, ela olha para mim e diz assim, por favor, guarda isso, eu não consigo olhar para essa areia. Eu vou guardar isso aí. Eu não preciso dizer assim, não, você tem que pegar, você tem que pegar. É agressivo. Eu não preciso disso, eu já entendi que ela não consegue. Eu já compreendi isso. Então, meu parâmetro é o quê? Eu entender que aquilo ali é agressivo e eu parar. Eu fui fazer uma avaliação de uma adolescente e ela tinha dificuldade de leitura. E eu precisava entender qual o nível que ela estava de dificuldade, como é que estava essa questão. E foi um teste que eu fiz, ela olhava para mim e começava a lacrimejar. E eu olhava para ela e dizia assim, olha, eu sei que é muito difícil para ti, eu sei que você tem muita dificuldade, mas eu preciso que você tente fazer, porque eu vou precisar realmente disso para poder te encaminhar
para poder conversar com a tua escola, para me conseguir que a gente consiga uma prova adaptada para você na escola, para ela poder fazer uma prova oral e não ser prejudicada, porque ela sabe o conteúdo. Ela não entende a pergunta quando ela lê, mas ela sabia o conteúdo. Então, ela não tem dificuldade de aprendizagem no sentido de compreensão. Ela não conseguia ler, entender, mas o conteúdo ela aprendia. Então, a inteligência estava ótima, o processo de leitura péssimo. Ela terminou o teste com os olhos cheios de lágrimas, mas ela terminou. E depois, ela ainda quis voltar. Então, se depois de um processo de avaliação, que às vezes é agressivo, que às vezes mexe com aquela dificuldade daquela criança, ela quis voltar, a mãe dela ficou me enchendo no meu saco que eu não tinha horário, 2 meses assim, Bia, ela só volta se for contigo. Ela disse que não vai para outro psicólogo, ela só vai contigo. E ela eu moro numa cidade pequena, né? A mãe dela é prima da minha mãe. E aí eles começam a falar com a mamãe, e aí a mamãe disse, Bia, tu tem que arrumar um horário para fulano. Ela disse, tá, não sei quanto tempo esperando o horário. Eu disse, não, mãe, vai dar certo, eu vou conseguir um horário, em algum momento vai dar certo. E eu disse assim, tenta ver se ela aceita outro profissional, ela precisa realmente de suporte. Aí, só que é adolescente é aquela questão, bater o pé. Eu quero... Então, assim, a avaliação, quando ela tem essa questão, esse olhar acolhedor, de compreensão, o outro se sente acolhido nela. O outro entende o motivo dela. O que a gente bate muito? Avaliação médica, avaliação de testagem. E a gente tem que aprender a definir que o preconceito que a gente tem é muito voltado à testagem psicológica, é você aplicar um teste e pegar o resultado dele. Não, avaliação é uma coisa super complexa. Eu tenho que pegar um teste, eu tenho que avaliar, eu tenho que lembrar como é que aquela pessoa estava, como é que está o emocional dela, como é que está a família, como é que está o parâmetro, como é que está o ambiente, como é que aquela pessoa se sente com aquela dificuldade. Eu vejo muita gente dizer, porque eu sou TDAH. Eu digo, qual a dificuldade que você teve, assim, né, para ter o diagnóstico? Aí ela disse assim, eu não tive nenhuma dificuldade, mas é porque meu processo de atenção é ruim, eu vejo que eu sou desatenta e tal. Aí eu falo assim, olha, no meu ponto de vista, um processo diagnóstico, ele só existe se te causa prejuízo. Se ele não te causa prejuízo, às vezes é a sua forma de ter. Ninguém vai ter 100% de atenção. Ninguém vai ter 100% de memória. Ninguém vai ser a pessoa mais atenta do mundo. E foi uma coisa que eu lembro que eu aprendi na faculdade. Isso são mais de 10 anos atrás. Que foi exatamente isso. Que é o diagnóstico. Não é só eu estar dentro dos sintomas. Eu posso ter todos os sintomas, mas aquilo não me causa prejuízo nenhum. Eu tenho uma vida funcional, aquilo não me afeta de jeito nenhum. Eu não tenho diagnóstico. A gente vive hoje uma chuva de diagnóstico? Vive. Por N fatores. Um deles é porque eu não tenho uma atenção tão boa como a maioria das pessoas, então eu sou TDAH. Eu me disperso facilmente, eu sou TDAH. Mas às vezes é uma pessoa que está passando por questões pessoais, emocionais muito intensas e não consegue compreender que tudo vai afetar o cognitivo. É uma construção. Então, compreender o que realmente está afetando. Isso é o processo de avaliação. Porque se muitas vezes eu fosse fazer uma avaliação e pegasse o resultado e jogasse, tá, e aí? O que eu estou dizendo? O que é aquele ser humano? Pode passar, já. E aí, quando eu falo do diagnóstico no autista adulto, é porque eles precisam muito desse olhar. Vocês já ouviram? Eu não sei se aí vocês têm a mesma percepção, mas se tem terapeutas, muito terapeutas para autistas na infância. Você vê o dia do autista, é tudo infantil, é tudo fofinho, é uma coisa, um mar de rosa. O autista é uma pessoa como qualquer outra. Ele é um ser humano, ele pode ser bom, ele pode ser ruim, ele pode mentir, ele pode ser um criminoso, ele pode ser uma pessoa boa, ele pode ser tudo que ele quiser. Ele não é um anjo azul. Meus pacientes adultos odeiam esse termo. Anjo azul para eles é a pior coisa que pode falar sobre eles. Então, tem esse olhar muito de, o coitadinho. Então, ele sofre até muita discriminação, porque eu sou uma adulta autista, mas eu não tenho essas características limitantes que as pessoas esperam de um diagnóstico, do preconceito estabelecido. Eu simplesmente
tem uma forma de ver, estar e estar no mundo diferente. E aí eu tenho o meu hiperfoco que me prejudica, eu tenho as minhas sensibilidades que me prejudicam, eu tenho dificuldade de comunicação, porque o que é o autismo? É dificuldade de comunicação, é uma deficiência no processo de comunicação. As outras questões são parâmetros que vêm junto. O que eu atendo? Eu atendo muito autista que veio com vários outros diagnósticos, de bipolaridade, de transtorno de personalidade, mas que, na verdade, não tem nada disso. Ele só é um autista que teve que se adaptar o tempo inteiro, se adaptar, e se sentiu agredido porque ele não conseguia ser autêntico com ele mesmo. Olha a importância da abordagem, olha a importância desse outro olhar. Que eu preciso que a pessoa se sinta autêntica, eu preciso que a pessoa se sinta compreendida por ela mesma. Por que eles adoecem? Por que muitos autistas sem diagnóstico na infância adoecem na vida adulta? Tomam muita medicação na vida adulta? Porque eles ficam o tempo todo tentando ser o que eles não são. Tentando se adaptar a coisas que eles não conseguem. Aí está em um ambiente agressivo para eles. E eles se desrespeitam o tempo inteiro. É eles quererem assim... Eu tenho um paciente que chegou para mim e disse assim, eu queria estar na academia, mas eu estava lá e eu não estava conseguindo estar. Mas todo mundo vai para a academia, por que eu não consigo? Por que eu não consigo ir para a academia? Por que eu não consigo estar lá? Então, como ela cresceu tendo que se adaptar, o índice de ação suicida é altíssimo. Altíssimo. Por quê? Porque eu não me identifico, porque eu sou estranho nesse mundo. Porque as pessoas exigem de mim algo que eu não consigo dar a elas. Então, o processo diagnóstico é extremamente importante para eles compreenderem que eles não são estranhos, que eles não são errados, que eles têm que aprender a se respeitar na forma que eles existem no mundo. Então, é de extrema importância, mas extrema importância mesmo. Então, a avaliação, com esse olhar de compreender o outro. A maioria chega e olha para mim e diz assim, eu tenho raiva de aba, porque eles ficam querendo mapear o comportamento. Eles não respeitam. Eu tenho um paciente que ele chegou aqui com, acho que 17 anos, e aí ele veio com um diagnóstico de transtorno de personalidade impulsiva. Na hora que ele desceu do carro, eu olhei, eu digo assim, oxe, ele não veio fazer avaliação? Ele, não. Eu digo, esse menino tem todas as características do TEA. Então, a gente trabalha muito, a gente começa a observar muito, né? E aí, eu conversando com a mãe, ele estava tomando 5 medicações, mas eram 5 medicações fortíssimas. Eu fiquei tão preocupada, que eu cheguei e chamei para a mãe, que é médica, e falei assim, olha, eu posso estar errada, indico seu filho fazer um processo de avaliação para reavaliar o diagnóstico dele, porque ele pode estar tomando muita medicação desnecessária, isso vai prejudicar muito mais ele no futuro. A mãe dele me escutou, era uma avaliação de orientação profissional, a gente fez a avaliação de orientação profissional. No dia da entrega, eu reorganizei, refalei a importância, falei de novo para ela a importância de investigar se realmente o diagnóstico estava certo, porque as medicações eram muito agressivas, tal. 2 meses depois, 3, ela voltou. Disse assim, eu preciso fazer avaliação neuro dele, porque o psicólogo dele, que também era da abordagem humanista, indicou ele fazer avaliação. Que aí o psicólogo também começou a suspeitar do espectro. Hoje, ele continua em acompanhamento comigo e ele está tirando a última medicação. E ele não tem crise nenhuma. Por quê? Porque o processo de diagnóstico ajudou ele a se compreender, a se respeitar e ser autêntico com quem ele é de verdade, a poder fazer os instintos, a poder pular, a poder fazer as estereotipias dele, e ele não precisar mais sobrecarregar e ter ataque de fúria. Até porque ele é o menino mais calmo do universo. Mas a sobrecarga, ele perde o controle.
nunca mais perdeu. Por quê? Porque ele aprendeu a entender como ele é, a se compreender. Então, o processo de diagnóstico foi de extrema importância na vida dele. Foi fundamental para a vida dele. Então, assim, eu criei um grupo com os meus pacientes que são autistas, adultos, a partir de 18 anos, uma vez por mês, sábado à tarde. Às vezes eu estou muito cansada e fico pensando assim, poxa, para que eu fui inventar? Eu não tenho nada que fazer, não, para inventar isso. E quando chega no dia que eles começam a me mandar uma mensagem no grupo, dizendo assim, nosso encontro é essa semana, nosso encontro é sábado, não sei o quê. Aí eu falo assim, que eu tô cansada essa semana. Tem uma, que ela é psicóloga, ela é da abordagem, e ela é autista, e fala muito sobre o tema. Ela chega para mim e diz assim, é o único momento que a gente tem com os iguais, com pessoas que a gente sabe que são iguais a gente, que escutam a gente. E você é estranha no meio. Você que é estranha. Nós somos os iguais. E mesmo assim, quando a gente coloca 7 ou 8 numa sala, eles são, cada um é diferente, cada um tem uma personalidade diferente, objetivos de vida diferente, olhar de vida diferente, forma de posicionar diante do diagnóstico diferente. Então, assim, é múltiplo. Não é um ser, não é algo determinante, não é algo único. São várias pessoas. E essas pessoas têm que se compreender que elas não têm que seguir padrões, que elas não têm que se encaixar, mas elas têm que entender que, às vezes, tem questões que são dificuldades, que causam prejuízos. Um dos meus pacientes, ele tem 37 anos e ele teve um diagnóstico bem tardio. E ele está terminando o doutorado na área de antropologia. E ele é muito filosófico. Escreve livros sobre filosofia, já me convidou para escrever livro com ele. E tem muitos amigos filosóficos. E ele sempre tinha muita... Ele batia de frente com o processo de se compreender nesse diagnóstico de autista. E aí ele batia de frente quando eu me espantava, ele tem um hiperfoco, uma memória incrível. Tinha 100 mensagens no meu WhatsApp, porque ele estava lembrando da infância inteira, de todos os sintomas, de todas as vezes que ele foi desrespeitado, de todos os bullies, dos hiperfocos, de quanto isso prejudicou a vida dele. Então, assim, eu não quero falar sobre isso, eu não sou autista, mas ele chegava em casa e me mandava 300 mensagens. Eu ia falar, tá vendo como você é autista? Não. Eu ia falar assim, como foi para você lembrar tudo isso? Como é para você se perceber dessa forma? E quando foi essa semana, ele olhou para mim, ele tem um amigo que é filósofo também, e falava muito para ele. Essa questão desse diagnóstico de autismo é tripé para ti. Isso é besteira, isso é não sei o quê. E ele vinha muito também acompanhando esse discurso. Tá bom. Mas na hora que chegava o grupo, ele não faltava. Ele queria estar no grupo com os outros, ele queria estar ali. Ele começava a interagir, participar. Ele não percebia que no meio do grupo ele se quebrava todinho e realmente se identificava ali naquele ambiente. E essa semana ele chegou, olhou para mim e disse assim, eu sou autista. E eu tenho que aprender a respeitar isso. Porque eu estou me prejudicando muito. Eu estou bebendo, eu não posso beber, porque se eu não beber, eu não consigo socializar com os meus amigos. Mas quando eu bebo, eu perco o controle, eu tenho uma filha, eu tenho uma esposa. Então, se eu não começar a entender os meus limites, eu vou ficar igual aos meus amigos. E os meus amigos não me respeitam. E eu também não estou me respeitando como eu funciono, como eu sou. Então, assim, o processo de diagnóstico, o processo de avaliação, não é eu simplesmente chegar e dizer assim, você é isso, você tem que se perceber assim. Não, é um processo do outro. Eu apresento a ele, demonstro a ele e acolho ele no momento que ele realmente se percebe daquela forma. E quando ele se percebe, ele consegue ser autêntico com ele mesmo. Ele consegue se respeitar mais. Ele tem uma sensibilidade a calor extrema. A minha sala fica super fria, ele já vem 6 horas da tarde, a sala já tá fria do dia todinho com o ar-condicionado ligado. Quando ele chega, eu tenho que botar no 16.
Porque se tiver menos do que 16, ele olha para mim, eu com frio, ele olha para mim e diz assim, tá muito quente, né? Eu digo, tá muito quente, você quer que eu... Ele diz, você tem que vir com casaco e meia me atender, porque você passa muito frio e aqui tá muito quente. E aí é engraçado que a pessoa que chega depois dele já não gosta muito do frio. Ela olha para mim e diz assim, pode desligar o ar-condicionado? Cada pessoa é diferente. Independente do processo diagnóstico, cada um é um ser. Cada um vai ter suas questões. Então, não é o diagnóstico que vai determinar como você é, mas ele é importantíssimo para você se compreender e conseguir ser autêntico com você mesmo. Então, assim, o que eu escuto muito dos meus pacientes é muito isso. Nós precisamos de muito mais psicólogos que atendam em uma abordagem diferente da ABA, que atendem uma abordagem diferente da CP. Os autistas reclamam comigo o tempo inteiro. Eu brinquei, né, com eles que eu disse assim, eu tô numa fase que eu acho que eu vou fazer um mestrado lá na PUC de Goiás, vou viver viajando, vou tirar um ano sabático, eles olham para mim e dizem, você não é louca não tem ninguém para atender a gente não se você sair. A gente vai para quê? A gente vai para um ABA? A gente vai para um TCC? A gente já saiu de lá. Eles não respeitam a gente. Então, assim, e aí é um tema que, quando eu recebi esse convite, eu fiquei muito assim, poxa, que tema importante a gente falar, porque se a gente for escutar as pessoas que estão dentro de um processo diagnóstico, elas precisam desse olhar que a fenomenologia, o humanismo traz. Elas precisam disso, elas querem isso. E muitas vezes eu vejo profissionais se negando a atender porque é autista. Tá, é o ser humano. Tá com dificuldade, vai estudar o que é autismo, vai entender como é que é formado, como é que ele se percebe no corpo, como é que se percebe. Então, assim, eles precisam ser acolhidos, compreendidos e respeitados como eles são. Eu atendo mães de autistas também, que são acompanhadas por ABA. E aí tinha uma mãe que chegando reclamando, disse, Bia, minha filha tá muito agressiva, tá? Ela foi agressiva por quê? Do nada, ela bateu não sei o quê. Eu digo, não foi do nada. Se ela bateu em alguém, aconteceu alguma coisa. Bia, do nada, eu digo, alguém pode ter invadido o espaço dela e para ela a noção de espaço é diferente da sua. Você tem que compreender isso. Você não pode punir sua filha por ela estar respeitando o espaço dela. Que para ela é agressivo alguém estar naquele espaço. Ela começou a olhar para mim e disse, Bia, ela tá muito agitada, Eu digo, ela faz terapia todo dia. Ela tem psicólogo 5 vezes por semana. Ela tem AT todo dia. Ela tem fono 2, 3 vezes na semana. Como é que ela não vai ficar cansada? Eu digo, você ia gostar de ter todos os dias da sua vida ocupado de terapia, você não puder ficar um dia como criança assistindo TV ou de perna para cima não fazendo nada ou querendo brincar da forma que ela quer brincar? Você ia gostar de estar nesse local? Ela não. Eu digo, então por que você obriga sua filha a estar lá? Por que você quer que ela fique feliz? Tem tantos compromissos todos os dias, todas as horas, todo momento. Que a gente quer compreensão do outro. Mas a gente não observa o outro como um ser só porque ele tem um diagnóstico. Eu não vou querer isso para mim, porque que aquela criança merece? Uma vez que ela chegou para mim e disse assim, minha irmã me ligou porque ela estava na sala de terapia e ela estava gritando, chorando, que eu do telefone escutava. E aí minha irmã não sabia o que fazer, porque ela estava trancada na sala de terapia e não coisava. Meu pai, porque ela faz terapia em casa, né? Então a sala de terapia domiciliar. Meu pai e minha irmã estavam agoniados. Ela disse, o que você faria? Eu disse, você quer que eu fale sobre se eu fosse tia ou se eu fosse terapeuta? Ela disse, os dois. Eu disse, se eu fosse tia, eu metia o pé na porta e tirava meu sobrinho de lá. Se eu fosse terapeuta, eu já tinha entregado para vocês me ajudarem a acolher ela e entender o que estava acontecendo, porque eu não vou ficar com ninguém chorando, prejudicando nenhuma criança. E aí fomos descobrir, sabe por que a criança estava chorando descontroladamente? Porque queria obrigar ela a botar um sapato que ela não gostava. E ela não queria botar o sapato que ela não gostava.
Aí a mãe disse assim, Bia, eu comecei a esconder da terapeuta o sapato. Eu digo, não esconda. Chego para a terapeuta e disse, eu não vou obrigar minha filha. Você não está me dizendo que não quer que ela use? Você não se incomoda quando ela chora, quando está com esse sapato? Não tem outra chinela que ela gosta? Ela tem, ela gosta de outro, mas porque quer ensinar ela a usar esse sapato. Eu digo, sim, o que vai mudar na vida dela, ela botar esse sapato ou não? Ela é mesmo, eu digo, você não pode mentir para a terapeuta da sua filha. É sua filha. Você é melhor do que qualquer outra pessoa para ajudar ela. Se ela não quer usar o sapato, diga para a terapeuta, eu não vou querer que ela use esse sapato. Então, assim, esse olhar compreensivo para o diagnóstico. Nós precisamos estar nesse ambiente. É uma necessidade que hoje essas pessoas têm também de ter profissionais com essa visão, com essa perspectiva nesse local. Beatriz, nós estamos com um tempo um pouquinho limitado e acho que é muito importante a gente abrir espaço também para as perguntas das pessoas. Eu mesmo tenho algumas. A gente pode... Você pode dar só uma apressadinha para a gente concluir? Já concluí, realmente já estava finalizando. E aí eu queria agradecer tanto o convite como a escuta de quem estava aqui e agradecer muito todo esse convite estar aqui com vocês. Muitíssimo obrigado pela tua fala, Beatriz. E eu imagino que o pessoal do chat já esteja até querendo fazer algumas perguntas, então eu vou abrir, eu leio as perguntas, ou quem quiser ligar a câmera e fazer diretamente a Beatriz as perguntas seria excelente também. Então estão abertas as rodadas de perguntas. Deixa eu dar uma olhadinha no chat. Bom dia. Bom dia. Só pedir para o levantar a mãozinha, tá? Oi? Não entendi. Não entendi o que você falou. Para o pessoal levantar a mãozinha quando for falar, para a gente poder ter a ordem, para não haver atropelo, tá? Só isso. Ok. Para quem nunca usou o Google Meet, tem um ícone logo embaixo, daqui da mãozinha, aí você leva. É como se você levantasse a mão na sala de aula e a gente vê a ordem das perguntas, tá bom? Ah, tá bom. Eu não levantei porque eu não vi nenhuma mão levantadinha aí, por isso que eu entrei para perguntar. É assim, que eu cheguei bem atrasada, que eu estava resolvendo algumas coisas. Mas aí vocês vão postar essa gravação da aula de hoje ou compartilhar os slides? É só uma dúvida mesmo? Só essa dúvida mesmo? Está sendo gravada, então eu acho que sim, o link ele vai ser disponibilizado para vocês. Obrigada. Sobre a gravação, ela está sendo feita, mas ela não vai ser disponibilizada de imediato, porque a gente vai fazer a edição e o grupo ele tem um canal no YouTube. Na medida em que as gravações forem chegando, elas vão sendo editadas, vai ser feito o upload das conferências por dia e por tema. Não há uma previsão de tempo, porque nós não temos uma equipe para fazer isso, tá? E a gente ainda vai providenciar. Então, vou pedir realmente que vocês tenham paciência, porque não há definição de 1 mês, 2 meses, na medida mesmo do trabalho que a gente conseguindo fazer, tá bom? É isso. Tudo bem. Professora Francisca levantou a mão. Sim. Beatriz, parabéns, querida. Belíssimo o seu trabalho. Tá? Eu também trabalho com autismo, inclusive estou desenvolvendo uma pesquisa agora, mais na área da pesquisa, né? Porque eu faço parte de dois programas de pós-graduação em educação especial. Então, a gente faz muita pesquisa na área de autismo e TDAH. E eu me maravilhei com a tua técnica, porque é justamente como eu penso, justamente como a gente trabalha, tá? E parabéns por isso. Atualmente, eu estou fazendo uma pesquisa no pós-doutorado também com autismo, na área da fenomenologia, por isso eu estou estudando a fenomenologia.
e muito encantada, apaixonada pela área, e realmente toda a tua fala foi assim uma coisa que maravilhosa, é justamente o que a gente está tentando fazer nesse contexto do autismo, é como você fala, tá? Eu queria muito fazer uma entrevista contigo, se tu permitisse e me desse teu contato, tá? E algumas colocações que você fez lá, eu tentei mandar alguma mensagem pelo chat, mas estava desligado. Mas eu queria parabenizar você, foi excelente. O teu trabalho vale a pena, tá? Muito bom mesmo, é justamente como deve ser, tá? Era isso que eu queria dizer, Beatriz. Ai, obrigada. E que a gente se encontre para bater um papo, porque tá? Vamos marcar. Okay. É só isso. Muito obrigado, professora Francisca. Mais alguém? O chat agora está... Quem não quiser ligar a câmera e falar o microfone, pode mandar mensagem no chat. Já está aberto para as perguntas também. Mas enquanto isso, Beatriz, eu queria te fazer uma pergunta. Eu estava pensando assim ao longo da tua fala. E, assim, eu trabalhei não na saúde pública de uma cidade do interior, especificamente Dom Pedro, que é uma cidade do interior do Maranhão, na chamada região dos Cocais. E, à época, eu trabalhava num CRAS, que é ligado à política de assistência social, não de saúde. Só que existe, e eu fui percebendo, pelo menos aqui no meu interior, não sei se isso é uma prática comum em outros locais do Brasil ou do estado, o psicólogo, ele é o psicólogo do município e ponto, assim, independente de estar na assistência social ou na saúde pública. É psicólogo, então vai atender qualquer demanda que apareça lá. E, particularmente, assim, os pais, quando chegam acompanhando seus filhos, eles estão interessados na supressão dos sintomas, na diminuição dos sintomas, né? Geralmente eles chegam com um diagnóstico, comumente feito por um neuropediatra, e eles estão interessados na mudança, na diminuição dos sintomas, né? Especialmente agressão, repetição, dificuldade na sociabilidade. Como dentro da tua abordagem você consegue conversar com os pais, que eles têm esse interesse primordial, e a própria terapia ou o método que você utiliza, se é que utiliza um método específico com as crianças autistas? O que eu sempre explico para os pais no primeiro atendimento é: vocês vão estar presentes em todo um processo terapêutico. O que é mais importante é eu compreender seu filho, só para poder ajudar ele depois que eu entender o que está acontecendo. Todo sintoma tem uma causa. Eu tenho que entender primeiro o que está causando essa, por exemplo, essa agitação, esse prejuízo para o teu filho. Digo assim, eu preciso ter tempo. Eu preciso que você esteja comigo dentro do processo terapêutico. Eu sou uma pessoa que eu sou muito sincera. Então, eu falo para eles, eu digo, olha, vocês vêm aqui atrás de um processo de acompanhamento para o filho de vocês. Então, tá, eu sei que você está preocupado, você quer, mas as coisas não estão simples. Primeiro, o seu filho vai ter que vincular comigo, ele tem que gostar de estar comigo, ele tem que confiar em mim. E aí eu trago para os pais a mesma coisa. Digo assim, você ia gostar de estar num local, conhecer uma pessoa que você nunca viu na vida, e você já ia se entregar todinho? Eles olham para mim e dizem, não. Eu digo, pois é, seu filho também não. Seu filho primeiro vai ter que gostar daqui, vai ter que se sentir bem aqui, e vai ter que construir um vínculo comigo para me entender o que está se passando e poder ajudar vocês. Então, eu sempre fui muito sincera, e eu trabalho muito dessa forma. Eu digo assim, olha, não tem tempo. Eu não tenho como definir o tempo que seu filho vai me vincular comigo para a gente conseguir construir algo. É o tempo dele. E a gente tem que aprender a respeitar o tempo dele. Então, eu sempre trabalho muito nessa conversa, primeiro com os pais, e trazendo os pais para o processo terapêutico. Eu trago os pais para dentro da sala, eu sempre digo para eles, ó, eu trabalho com criança, mas os pais entram na sala e sentam no chão comigo para brincar com a criança. Aí eles olham para mim e dizem assim, eu não sei brincar. Eu digo, se eu ensino a criança, eu ensino você.
Nem se preocupe não, que eu ensino todo mundo a brincar, a gente brinca todo mundo junto. Então, assim, às vezes eles chegam muito assim, eu digo, engraçado, o adulto, ele perde isso. Eu sinto, nunca brincou na vida. Não, eu já brinquei porque eu não sei mais. Eu digo, pois aprende. Você tem filho, você tem que sentar com ele no chão e brincar também. Aqui você vai entrar, você vai conversar com ele. Então, é importante a gente ver esse cuidado. Então, a primeira conversa que eu tenho com os pais é sobre isso. Então, eu já quebro isso deles no primeiro atendimento. Ah, já teve pai que não quis fazer? Teve uma mãe que tirou um filho, quando eu atendia uns 5 anos atrás. Por quê? Porque como eu sempre trago os pais para próximo, para me entender, para me compreender, eu trabalho muito com a família próxima, ela olhou para mim e disse assim, para mim não, para a recepção do local onde eu trabalhava, disse assim, eu só tenho esse horário de descanso, ela ainda fica me chamando para ir para a sala ficar com meu filho. Então, para mim, ela que está perdendo. Então, assim, eu fiz o que eu podia. E tanto é que ela mudou, ela não me avisou. Era uma sala que tinha várias pessoas, uma clínica que tinha vários profissionais. E eu estava na porta da sala quando a criança chegou para ir para outro profissional. Ele correu para onde eu estava. Tia, me abraçando. Tinha 4, 5 anos. A mãe dele ficou toda errada. Ela disse, não, meu amor, você não vai nela, não. Você vai em outra tia. Ele, não, mas eu não quero ir, não. Eu gosto dessa tia. Que ela nem a finalizar o processo, ela nem permitiu. Então, assim, lidar com criança é lidar com os pais. Então, a primeira conversa, eu sou bem autêntica e sincera com ela de como eu trabalho e se eles estão dispostos a estar comigo nesse trabalho. Beatriz, nisso, assim, só, eu sei que Maria levantou a mão, mas só para complementar isso que você está acabando de dizer, rapidinho. Então, na tua prática profissional, os pais, eles são convidados, eu não vou dizer que eles são obrigados, mas eles são convidados a participar junto com os filhos. Posso estar dizendo uma coisa um tanto quanto polêmica, mas enfim, esse é o meu objetivo na vida, que é o seguinte, alguns pais, talvez muitos deles, que eu conheço que têm filhos com autismo, às vezes colocam os filhos em terapias, geralmente terapia ABA, né, em que a criança ela tem que ficar ali, às vezes, por tardes, manhãs inteiras, fazendo aquele acompanhamento psicoterapêutico, terapêutico em muitas práticas e categorias profissionais, quase como se eles estivessem indo para a creche. Eu vou trabalhar, eu vou fazer as minhas obrigações de casa, e aí eu coloco meu filho ali na terapia ABA, é a hora da terapia ABA, quase como se fosse a hora do inglês, a hora do balé, coloco meu filho ali, e aí só tenho o trabalho de deixar e buscar. Né? Então, na tua prática profissional, isso não isso passa longe de ser algo bacana de se fazer. Não, nem trabalho nessa dinâmica, não. E todos os meus pacientes sabem que essa dinâmica aqui não vai acontecer, até porque eu não vou ficar com a criança, principalmente a criança pequena, sem um responsável de confiança dele perto de mim, porque é uma criança. Se ela ficar em crise, se ela chorar, eu tenho que entregar ela para alguém de confiança. Então, obrigatoriamente, eu preciso de alguém de confiança dela sempre que, se não estiver comigo na sala, porque só entra na sala, é convidado não só por mim, é convidado pela criança. Só vai entrar quando a criança quiser que o pai entre. Às vezes eu preciso conversar com os pais sobre a demanda que a criança traz. Eu adoro quando a criança fala, porque eu quero ensinar eles a conversar. A importância deles terem diálogo um com o outro, da confiança, né? Mas é no tempo da criança, quando a criança diz assim, tá, vamos chamar meu pai para brincar? Vamos chamar eles para a gente conversar sobre isso? Eu digo, vamos. Então, assim, é um processo que eles sabem do início. E eu aviso logo. Quando eu vejo alguém com resistência, eu digo assim, olha, eu só trabalho dessa forma. Você tem que estar presente. Então, aqui não é um local para eles jogar. Até porque eu digo para eles, eu sou uma pessoa que fica 1 hora com eles. Você fica todo dia. Tudo que tu me trouxer do teu filho é muito mais importante, é importantíssimo para o meu trabalho. Então, eu jogo para ele também a importância dele no processo do filho dele. Então, eles se sentem importante parte do processo também. Jéssica, antes de você passar a palavra para a próxima pessoa, eu queria só comentar um pouco isso que
Beatriz trouxe, que você também teve, que eu evidencio e destaco a importância dessa constituição do vínculo. Né? Eu trabalhei já com criança autista, com um colega, mas numa outra perspectiva de avaliação, né, que é na interação homem com animal, que é a minha praia de trabalho. Então, um exemplo que eu tive foi de um garoto que estava sendo atendido por um colega, e a perspectiva do colega era uma perspectiva técnica, né, de trabalho com a criança autista. E era a primeira vez que eu estava entrando em contato com aquela criança, e também eu não levei nenhum a priori sobre o que era autismo. Né? Eu queria ter experiência com o cavalo, com a criança e com os dois profissionais. E eu fiquei muito na vivência observando essa interação. E aí, no dia que a gente estava fazendo essa interação, em São Luís, um lugar bem afastado, estava nublado, o cavalo estava agitado, estava se batendo com a cauda, estava cheio de mosquito, o tempo estava fechado, e a criança, ela não estava no tempo do atendimento. E o profissional, ele estava tentando, de alguma maneira, insistir, né, naquela relação. Eu fiquei, de certa maneira, muito inseguro, mas como eu trabalho com a fonologia rosseliana, eu disse, tá, vou entrar na vivência e vou ver o que dá para fazer aqui. E aí eu pedi licença, né, eu fiquei próximo da criança, e o que tinha no chão eram pedrinhas. E aí eu comecei a pegar uma pedrinha e dar para a criança. A criança me olhou, pegou a pedra e botou perto dela. Aí eu dei outra pedrinha, a criança pegou a pedrinha e botou perto dela. E assim foi, umas 5, 6 pedrinhas. E aí, de repente, eu botei a mão e pedi para ela as pedras. E ela simplesmente não deu retorno algum. Ela não olhou para mim, ela não falou nada, ela não me devolveu. E eu tentei insistir de várias vezes, né? E aí, na medida em que eu estava fazendo essa interação, eu falei, agora eu estou entendendo o que é ser uma criança autista. A partir daquilo que ela me trouxe. Ou seja, eu estou no meu mundo, eu não quero interação, eu não quero nada para você, isso aqui é o meu espaço. E aí, o profissional, na época, estava tentando fazer com que a criança desse o capim para o cavalo, acariciasse o cavalo. Só que o cavalo estava irritado, o tempo estava ruim, a criança não estava assim. E tinha uma outra profissional de uma outra área da saúde. Eu falei, gente, vocês me desculpem. Né? Eu entrei com referencial mesmo. Eu falei, olha só, contrário a uma outra perspectiva psicológica, a criança não é egocentrada. A criança é mundo-centrada. Ela está centrada no mundo. E isso tem a ver com a perspectiva merleau-pontiana, né? De alguma maneira, que vai tentar dizer que a criança... Né, o Merleau-Ponty, no livro Psicologia e Pedagogia da Criança, né, vai falar que a criança, geralmente, ela é vista pelo adulto, que é o que a gente acaba fazendo que você trouxe, né? Assim, todos nós já brincamos, mas à medida que a gente vai crescendo, a gente esquece de brincar. E na medida que a gente vai esquecendo, a gente perde esse fluxo de vividos que está lá, né, retido, repensado, e a gente precisa trazer tudo para o agora, porque só existe o agora, né? O futuro ainda não veio e o passado não está mais, ele só está como registro de vivência. E aí foi muito interessante essa experiência, porque no final das contas, eu consegui contribuir com um colega, e eu disse assim, olha, posso dar uma sugestão para vocês? O familiar da criança está aqui, vocês são os profissionais, o cavalo está aqui, por que vocês não vão andar com a criança, o cavalo e a família? E aí eles seguiram a sugestão, foram criança na mão do familiar, do outro lado o profissional e o cavalo sendo puxado pelo tratador. E eles andaram assim cerca de 10, 15 minutos. E aí eu conversei com eles e, gente, tem coisas que são possíveis e tem coisas que não são possíveis. Então, nesse momento, o que é mais importante para o processo de avaliação do que está acontecendo é a interação e não a intervenção. Então, o que eu vejo, né, e é uma preocupação que eu tenho dentro da área das intervenções assistidas com animais, é que, às vezes, a preocupação é muito mais no intervir do que no interagir, que é o que você falou, que é a constituição do vínculo, né? E acaba se fazendo isso com uma preocupação técnica, né? Assim, o que eu tenho que fazer? E aí eu não conheço quem é esse outro, quem é essa criança, quem é esse adulto, né? Então, queria destacar essa vivência, porque quando você trouxe a questão da constituição do vínculo, é exatamente isso. A gente... Eu atendo 24 anos. Quem tem que ser paciente somos nós.
e não Exato. a pessoa que está sendo atendida. Tá? Era só isso que eu queria colocar. Eu atendo a criança de 4 anos que ela não é verbal, né? Ela fala hoje, mãe, pai, não. Às vezes sim. Só que ele compreende tudo que a gente trabalha na clínica. E ele queria, porque queria montar um Lego. E ele era pequeno, né? Eu disse, tá, um Lego pequeno, eu digo, vou montar juntos. E a gente montou junto. Todo o processo ele me ajudou, ele queria ir na frente, eu digo, não, vai ser passo por passo, vamos montar o Lego direitinho. E ele ficou o tempo todinho montando o Lego comigo, a gente montou, era uma carruagem, montou. Ele terminou de montar aqui no tatame, ele correu para o brechinha do sofá e ficou brincando com a carruagem, eu fiquei sentada no tatame, eu digo, vamos brincar, fulano, vem para cá. Ele olhou para mim, não. E voltou para a carruagem e continuou brincando. Aí eu, você não quer brincar comigo? Ele, não. E ficou brincando no canto com a carruagem 20 minutos. Eu chamei ele 3 vezes. Se você quiser brincar comigo, eu tô aqui para brincar com você, tá bom? Ele, não. E ele tava tão feliz brincando com a carruagem, ele já tinha me obedecido, ele já tinha feito todo o Lego junto comigo. O que eu queria exigir mais dele? Deixava ele se divertir com a carruagem. Eu não precisava de mais, ele já tinha me dado tanto. Por que agora eu não poderia respeitar o tempo dele, brincar com a carruagem dele até o final da terapia dele? Ele ficou no canto, brincando com a carruagem dele até o final da terapia. Chorou para devolver, mas ficou lá o tempo inteiro. Então, assim, essa questão do vínculo e do respeito. Então, ele respeita, quando eu digo é um brinquedo de cada vez, vamos guardar um, você escolhe o outro, ele sempre respeita. Por que eu não respeito ele querer brincar sozinho com a carruagem no canto? Maria dos Santos, ela levantou a mão para fazer uma colocação. Maria? Deixa eu ver se ela vai mandar aqui no chat. Pessoal elogiando bastante a sua fala, Beatriz, aqui no chat. Tem convite para Congresso Internacional de Entrevista, tem. Maria, você tinha levantado a mão? Oi. Oi, Maria. Vocês estão me ouvindo? Eu tenho uma curiosidade, porque eu tenho um filho autista, ele não é verbal, ele não fala, ele tem 6 anos de idade. E eu tenho uma curiosidade, a questão é da profissional que fez a palestra, onde que ela trabalha aqui em São Luís, se é no público, se é no particular, como é que eu faço para conseguir o acompanhamento com psicólogo para o meu filho? Oi, eu sou do Piauí, eu sou de Parnaíba, do litoral do Piauí. Entendi. Sim, porque faz bastante tempo que eu estou tentando, mas ainda não consegui. Meu filho, ele não fala nada, ele é agressivo, o nível dele de autismo dele é o 3, ele não fala, ele bate na gente, ele pula e eu preciso, no momento ele está fazendo acompanhamento com fono, mas a gente precisa de outros especialistas, né, psicólogo, até para mim mesmo, né, porque a barra é pesada, né, mas assim para a gente compreender o autismo, a gente tem que entender o que é o autismo, então eu acredito que você vai conseguir, eu acho que aqui alguém pode te ajudar a acompanhamento para ele. Não falar verbalmente não significa não se comunicar. Então, às vezes, a agressividade, em algum momento, é uma forma de comunicação. Então, a gente tem que compreender aquela criança para entender o que ela está querendo se comunicar. Às vezes, a agressividade, o autista infantil, que tem um grau de limitação maior, ele se comunica muito, de várias formas diferentes, e uma delas é na agressividade. Então, como é que eu vou entender? Eu tenho que observar, eu tenho que entender, tá, meu filho é muito agressivo, mas que momento ele é agressivo? Ele está me falando. Ele não está falando verbalmente, mas ele está se comunicando o tempo inteiro. Também tem outras formas de comunicação também, que já estão sendo trabalhadas para autistas não verbal, mas eu acredito que eles se comunicam o tempo inteiro. A gente só tem que aprender a observar. Então, eu acredito que você tem que procurar realmente um acompanhamento psicológico, tanto para ele, como alguém que possa te orientar também a compreender
como é o autismo e como ele funciona. Na verdade, ele é agressivo quando ele passa um dia sem um remédio, né? Mas quando com o remédio mesmo ele tomando, ele não é agressivo, né? É só quando ele tá um dia sem um remédio, 2 dias no máximo. Sim. E ele, no caso, ele me comunica comigo pelo olhar mesmo. E quando ele quer alguma coisa, ele me leva até lá. Me pega na minha mão e me leva até lá. E aí eu sei o que ele quer. Se ele quer beber uma água, ele vai lá, me leva até na geladeira lá e eu sei que ele quer beber uma água ou qualquer outra coisa. Maria, uma dúvida. Seu filho, ele tem qual idade? Ele tem na verdade, ele tem 5 anos, vai completar 6 anos agora no dia 21, mas ele não fala em nenhum momento, ele não fala. Certo. Você mora em São Luís? Sim. Certo, porque o governo do estado, ele tem, tanto o governo do estado quanto a prefeitura municipal de São Luís, eles têm ampliado a rede de atenção à pessoa autista, e isso não apenas em São Luís, mas no estado do Maranhão inteiro, né? Houve em abril de 2023 uma parceria do governo, da Secretaria de Estado de Saúde, com a FAMEM, ou FAEM, que é a Federação dos Municípios, justamente para tanto assegurar apoio técnico para os profissionais, né, tanto qualificação, obras, equipamento, isso em abril deste ano. Eles têm ampliado e, por exemplo, criaram a Casa Terra, que fica no bairro da Coab, mas geralmente para você ter acesso e conseguir tanto a terapia quanto a habilitação / reabilitação, né, como foi feito, na rede pública você precisa de um encaminhamento de uma outra rede de saúde municipal ou estadual, né? Então seria interessante que você pudesse ter algum encaminhamento esses centros, seria de muita utilidade para você já conseguir. Até o momento ele faz acompanhamento no Oi d'Água lá no FEC com a psiquiatra infantil, né? Ela é especialista lá, só é autista, né? Crianças autistas. Na rede pública. Até o momento que eu consegui meu filho só com a psiquiatra infantil no Oi d'Água, né? Que faz o acompanhamento dele, ela que passa o remédio dele, a receita, e com a fono no shopping da criança. Mas os outros profissionais, o terapeuta ocupacional, psicólogo, psicopedagogo, até o momento a gente ainda não conseguiu e ele está precisando bastante de um psicopedagogo e um psicólogo, mas pela rede pública a fila está imensa, porque aqui em São Luís o governo ele não atende somente as pessoas que moram em São Luís, mas como o Maranhão inteiro, entendeu? A fila é enorme, tem muitas crianças autistas, muitas. Certo. Inclusive, essa é uma dúvida que eu ia tirar rapidinho com você, Beatriz, que essa parceria que foi feita, pelo menos aqui no Maranhão, de apoio técnico aos profissionais que trabalham com autismo, é exclusivamente em terapia ABA. Né? Então, esses locais públicos de atendimento, particularmente eu não conheço nenhum que não trabalhe a partir da terapia ABA. Né? O que é que você pensa disso? Eu acho que é o que eu estava falando no início, sobre a gente começar a quebrar isso mostrando o resultado. Então, assim, é chegar e apresentar mesmo. Apresentar um congresso, um artigo científico, produzir, como a Francisca está fazendo, pesquisar, produzir, mostrar, porque, querendo ou não, a gente sabe que tem que demonstrar, produção científica, demonstrar que é eficaz, que faz sentido, e que muitas vezes é bem melhor e mais eficaz, principalmente quando está numa fase maior de desenvolvimento, respeito tudo, o que a gente pode fazer? É demonstrar o trabalho. Certo. Francisca tinha levantado a mão? Sim, eu vou falar para Maria dos Santos. Maria dos Santos, você pode levar seu filhinho na AMA, que eles fazem atendimento lá, e também tem a clínica lá no Araçagi, SER, S-E-R,
tá? Inclusive, a coordenadora de lá é a doutora Maria Eugênia, tá? Lá eles fazem o atendimento gratuito. Existe também um outro espaço chamado Mãos Estendidas, que, inclusive, alguns ex-alunos meus fazem parte. Eu posso pegar o contato para você, se você permitir dar seu contato, e depois eu posso encaminhar para você as informações. Então, esses 3 espaços que eu falei para você, eles fazem atendimento com crianças autistas. Nós tínhamos um projeto, pode repetir? A AMA, AMA. tá? A AMA, que é a Associação, né, do Autismo, né, das crianças, de pessoas autistas, tem a CER, CER, no Araçagi, tá? Que é uma instituição pública, gratuita, para atendimento também. E tem a outra instituição chamada Mãos Estendidas, que faz um trabalho social, e tem também uma clínica aqui no Vinhais, uma clínica de acolhimento e de atendimento social. Então, paga uma taxa mínima pequena. Eu vou pegar o endereço, se você depois quiser, né? Porque a gente sabe ir, mas não sabe dizer o endereço. Tá? Sim, tá bom. Tem algumas creches que nós fizemos um trabalho, uma pesquisa junto à FAPEMA, inclusive com o apoio integral da FAPEMA durante 2 anos, que foi maravilhoso, mas foi em creches, tá? Com crianças autistas. E esse projeto, ele infelizmente já encerrou, né? Agora nós estamos enveredando um que é com TDAH, que é outro tópico, né? Esse projeto vai ser estendido em todo o estado do Maranhão, e nós tivemos a felicidade de ser abraçados pela FAPEMA, tá? Mas de autismo tem esses 4 espaços que eu falei para você. Depois você pode fornecer o seu contato para o professor Jean, e ele me passa e eu boto para você direitinho, tá bom, Maria dos Santos? Era só isso. Obrigada. Tá bom. Muito obrigada pela informação. Pessoal, o nosso tempo ele já está encerrando. Eu agradeço bastante a Beatriz pela disponibilidade em fazer essa palestra. E olha só como essa palestra foi importante, não só para a gente ter esse conhecimento a mais, né, para além da terapia ABA, assim, conhecer como é a habilitação e reabilitação de pessoas com TEA a partir da fenomenologia. E Beatriz, para além do nosso agradecimento, também já saiu aqui com possibilidade de congresso internacional, entrevista, gente perguntando onde é que encontra você, né? Então, isso é muito bacana, também como uma forma de você se divulgar profissionalmente, divulgar a sua ciência e a sua prática, tá bom? Beatriz, muito obrigado, assim, eu acho que agradeço por todo mundo, os elogios foram imensos aqui no chat. Seremos parceira, Beatriz. Olha aí. Obrigada. Tá bom, e muito obrigado por contribuir com o nosso congresso, beleza? Obrigada, eu que agradeço. Posso tirar um print? Com certeza. Claro, por favor. Quer ligar a câmera, por favor. Quem quiser ligar a câmera também. Bom, eu queria agradecer ao Jeffer pela mediação. Queria agradecer também a Beatriz pela disponibilidade, aos colegas que estão aqui presentes. Dizer que hoje à tarde, às 14 horas, a gente dá continuidade no evento, só que híbrido lá no auditório setorial, no CCH, na UFNA, e às 14 horas a gente vai ter a palestra da doutora Valéria Cristina Albuquerque, de Samato, sobre o mundo da vida na perspectiva do usuário de drogas. E aí temos uma programação extensa hoje, que vai das 14 até as 19h30, né, mais ou menos terminando até as 8h30. E amanhã, quinta-feira, às 10 horas da manhã, eu sugiro que todos reservem um espaço na agenda para que a gente possa prestigiar a professora doutora Ângela Lisbello, que vai estar diretamente da Itália, em Roma, da Pontifícia Universidade Católica de Roma, Lateranense de Roma, com a palestra sobre consciência inconsciente em Russell e Freud e Biswanger. E na parte da tarde a gente continua com as palestras finais e o encerramento por volta das 18 horas, ok? É isso, então um bom descanso para todos, obrigado mais uma vez, a gente se encontra à tarde. Tchau, tchau, pessoal. Obrigada. Obrigada.